Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que has de me dar? Que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado a semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que de grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-ás e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgaceu, e o Jebuseu. Abraão, nesse momento, o capítulo 15, ele se refere à terra prometida, né? Então Deus está fazendo uma promessa. E esse capítulo já começa nos remetendo a promessas de Deus para Abraão. E agora a gente tem uma nova promessa no início ali, no verso 1. Deus diz que vai agir como escudo, protegendo Abraão de todo mal, né, trazendo um alento para Abraão. Todas as outras promessas que Abraão tinha recebido dependiam de uma coisa só: dele ter um herdeiro, né, dele ter um filho. Mas a sua esposa, Sarai, continuava estéril, né? Então, todo o encaminhamento, na forma da lei, a gente pode dizer assim, tinha que ser feito. O que é isso? Abraão, ele tem um plano. Então eu vou, já que eu não posso ter um filho com a minha esposa, eu vou pegar o meu escravo, Eliezer, e vou fazer com que ele seja o meu herdeiro. É uma coisa que às vezes a gente pode achar até esquisita, olhando com os olhos de hoje, mas que na época era algo comum, né? Era muito comum naquele tempo se você não podia ter filhos naturais, escolher seus escravos ou alguém da sua confiança para ser o herdeiro aí da sua... Então o texto original em hebraico, ele não deixa muita informação sobre quem era esse escravo, e ali na parte de Damasco, também a gente não tem muita certeza na tradução se refere a Damasco,
tá? Então, os tradutores usaram Damasco como região de referência, mas não quer dizer necessariamente que seja Damasco. Então, há uma dúvida nessa questão. Abraão fica angustiado nesse momento, né? Ao saber que ele não vai deixar herdeiros. Então, a gente tem que lembrar que nas culturas antigas, um homem que não tinha filhos, ele deixava de existir assim que morresse. Porque, para a cultura antiga, principalmente a judaica, eles não tinham muito conceito de vida após a morte, mas eles tinham um conceito de existência na geração, né? Então, se eu não tenho um herdeiro, eu não vou continuar existindo como geração. Então, para eles era muito importante deixar um descendente, né? Para que eu pudesse continuar existindo nos meus descendentes. E ali no verso 4, Deus dá uma resposta generosa, né? Acalma Abraão, acalma a mente e o coração dele. Um ponto importante que a gente deve notar, que não é mencionado no texto, é que Deus, ao falar para Abraão, ele diz que ele vai ser o pai dessa nova geração, desses herdeiros, mas não tem menção da mãe. É importante a gente notar no texto aqui no capítulo 15, a não menção da mãe. Ou seja, o texto não deixa claro. É como se deixasse em aberto a ideia de quem vai ser a mãe dessa geração, se Abraão é o pai. O verso 6, ali para nós é um verso chave, um versículo chave. A gente chama atenção para a fé e a confiança de Abraão e a resposta de Deus para essa fé, né? Tem 3 termos que a gente pode considerar chave nessa sentença, que é creu, Abraão creu, e foi creditado, e justiça. São 3 frases, três palavras importantes. A linguagem usada nos lembra, nos remete a sacrifício e a aceitação. Isso é a base para que Abraão aceite que não são os seus sacrifícios, os altares que ele constrói, mas a sua fé, né? Que significa, nesse contexto, segundo um teólogo chamado Gerhard von Rad, ele diz que esse texto nos passa a ideia de que para que possamos agradar a Deus verdadeiramente, com a nossa fé, é preciso que nós estejamos em consentimento com os planos de dele, né, com os planos de Deus na história. Ou seja, não é nosso sacrifício, não são os altares que nós construímos, não é o nosso louvor a Deus, mas sim a aceitação da nossa fé e o consentimento interno nosso dos planos dele na nossa vida. Não sei se ficou claro essa parte. Ficou claro? Beleza. Então a gente pode resumir da seguinte forma essa parte. Que é preciso aceitar de forma tranquila e obediente os planos de Deus. E é assim que o homem se coloca num relacionamento correto, biblicamente, com Deus. Aceitar o que Deus tem para nós. Né? Se a gente, partindo ali dos versos 7 até o versículo 21, a gente vê algumas coisas e a gente percebe que Abraão já começa a se preocupar, além do herdeiro, também com a segurança sobre o seu território, né? Então a gente vê que ele já começa também como que eu vou ficar, onde que eu vou morar, né? Ele começa a questionar a Deus a respeito não só do seu herdeiro, mas também da sua subsistência, né? Tem uma simbologia ali no final que para muitos parece esquisita, que é Deus mandando Abraão cortar os animais ao meio, né? Não sei a vocês o que isso remete. Alguém tem ideia? Alguém chutaria o que isso significa? Não, eu quero dar um chute, né? Porque também depende da tradição que você falou, mas no meu ver, a parte do abrir seria justamente o oferecimento a Deus, né? Não sei se é esse o raciocínio, mas
Se nós formos trazer para hoje, quando você vai oferecer algo para alguém, você abre e oferece, né? Então, não sei se é um chute. Não, chute que é bom chute, inclusive. Ele passa nessa questão de oferecer algo a Deus, mas também tem uma parte interessante, que é a simbologia desses animais sendo mortos. E tem uma parte que Deus atravessa como fogo, né, no meio desses animais. O significado é o seguinte: antigamente, na época de Abraão, quando você fazia um pacto com alguém, era como se fosse um contrato. Então, naquela época, você cortava um animal ao meio e você simbolizava um contrato. E as duas partes passavam no meio daquele animal morto para dizer literalmente: se não for cumprida a sua parte no contrato, ou se eu não cumprir a minha, você tem o direito de me cortar ao meio. Era assim que se resolvia as questões. Então, era um contrato. Então, Deus, literalmente, mostra para Abraão que ele está levando aquilo muito a sério. Então, o que a gente vê no capítulo 15 é que um Abraão, o pai da fé, vacilante, né? Apesar das promessas de Deus, Deus vai lá, mostrou o céu, as estrelas, e ainda assim ele precisou de algo mais concreto, um contrato assinado pelo próprio Deus para ele poder confiar na promessa. A iniciativa de Deus, vendo essa fragilidade de Abraão, essa fragilidade da fé humana, fez com que ele fosse gentil, porque Deus não precisaria fazer isso. Não tem como Abraão ir lá e cortar Deus ao meio, né? Isso seria impossível. Mas mesmo assim, Deus fala: tudo bem, eu vou entrar nas regras humanas, então, para te provar que eu estou falando sério. Com a minha palavra você vai poder confiar. E isso deu mais certeza para Abraão. Ou seja, Abraão aceitou esse contrato, esse ritual do contrato sendo feito, né? Então você vê que ele era um homem, apesar de a gente considerar o pai da fé, ele é o pai da fé, é uma fé humana, né? É uma fé vacilante, uma fé que precisa de elementos para que ela possa ser exercida, né? Então, ele era um homem que às vezes tinha dificuldade de crer, como todos nós, né? Quem aqui nunca teve seus momentos de dúvida e suas dificuldades de crer? Quantas vezes a gente, no nosso íntimo, a gente tem dificuldade em acreditar em algumas promessas bíblicas, como se elas não fossem para nós, né? Então a gente exige provas e mais provas, às vezes, de Deus, para poder fazer alguma coisa. E às vezes a gente fica paralisado, e Deus às vezes precisa vir e nos empurrar em direção àquilo que ele vai fazer. Mas Deus é muito gentil. Ele vai nos conduzindo como uma criança, né? Deus não precisaria fazer nada disso. Mas Deus, ele não quer simplesmente passar pela nossa vontade. Porque ele é Deus Todo-Poderoso. Ele poderia vir: Abraão, eu vou cumprir, você fica aí na sua e eu vou fazer. Não. Eu quero que você aceite, eu quero que você entenda, eu quero que você participe disso. Então Deus nos convida para participar da sua promessa. Então no capítulo 15 a gente pode ver essa questão. Alguma dúvida do capítulo 15, pessoal? Pode falar. Não sei se seria fora do contexto não, mas quando falar em galardão ali, eu tenho algumas dúvidas do que se refere galardão, esse termo bíblico. Galardão se refere à recompensa. Recompensa. Uhum. Só qual o versículo, qual o verso, só para eu poder ler aqui novamente? Lê para mim, por favor. Na minha versão diz assim, né, a parte B do versículo 1. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Né? Então, assim, a gente sempre ouve vários questionamentos e várias explanações sobre esse termo galardão. O que seria de fato? Abraão, o seu galardão vai ser grande, a sua recompensa por confiar em mim, por ter fé em mim, por fazer minha vontade vai ser grande. É basicamente isso que o texto está nos trazendo. Uhum. Que Abraão vai ter uma recompensa ao confiar em Deus. Uhum. Note que isso é um princípio de relacionamento. Deus ainda está se fazendo... A gente tem que pensar que Abraão pensava como um homem da sua época. Para Abraão existiam vários outros deuses. Então,
ele não tinha a noção que nós temos de um Deus só, único. Ele vai ter depois, progressivamente, ele vai percebendo. Mas até então Deus está se mostrando como Deus e como confiável, né? Por que eu vou confiar em vocês? Tem vários outros deuses, né? A gente tem que tentar entender a cabeça de Abraão ali naquele sentido. Então Deus está falando, Abraão, confia em mim. Se você confiar em mim, você vai ser recompensado, você vai ver que eu sou um Deus confiável. Então é um início de namoro ali, né? Niceia, quer ler? Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me impediu de dar a toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo-a achado, o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz a um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Muito bom. Vamos lá, então. A gente vê nesse capítulo a expressão anjo do Senhor. Vocês têm ideia de quem é o anjo do Senhor? Qual anjo é? Se alguém quiser falar. Tô começando difícil nas perguntas. O anjo do Senhor, no Antigo Testamento, é basicamente Deus. Não é um anjo. Quando a gente vê a expressão anjo do Senhor, o Antigo Testamento está falando de Deus. Então, é o próprio Deus. Aí você tem toda uma análise teológica que provavelmente seria a pré-figuração de Cristo, né? A gente não tem essa certeza, mas há uma possibilidade. Talvez o próprio Cristo ali já se comunicando. Mas é Deus se comunicando diretamente. Então, quando vê a expressão anjo do Senhor, vocês já sabem que a Bíblia está falando de Deus. No capítulo 16, basicamente, a gente vê que, apesar da promessa em Gênesis 15, ali no verso 4, se passou 10 anos e Sara continuou estéril, né? Então ela não conseguia ter filho. Então ela chegou em Canaã e mesmo 10 anos depois ela continuava estéril.
Então ela resolve tomar uma iniciativa que eu vou dizer para vocês que era uma prática comum na época, né? Que o senhor da casa engravidasse suas escravas para ter herdeiros. Como eu falei, era muito importante você ter herdeiros. Então era uma situação totalmente legal. Apesar de ser uma situação que trazia, como a gente vê, problemas psicológicos, problemas ali de ciúme e tudo mais, a lei permitia. Então não era nada... A gente não pode julgar o comportamento moral de Sara nem de Abraão por conta disso. Que para nós pode parecer imoral, pode parecer algo assim bizarro, né? Pela nossa cultura, mas na cultura da época isso era comum. Então a gente vê que Abraão ele não é repreendido em nenhum lugar por Deus por ter tido o filho com sua escrava, assim como ele não foi repreendido por querer que um escravo fosse seu herdeiro. Ou seja, legalmente Abraão não tinha feito nada de errado, tá? Bom, a gente sempre... Aí vem a questão. Hoje em dia, se você fizer algo parecido, você vai estar errado sim, porque você tem que seguir as leis vigentes no momento que você está existindo, né? Então, hoje, isso seria contra a lei. Você ter uma contra-lei, eu acho que é contra a lei, né, amor? Ser poligâmico? Você ter mais de uma esposa não é legal, não pode, né? Então é contra a lei. Ou seja, então Abraão não fez nada de errado aos olhos da lei. Então Deus não teria por que repreender. Muita gente pergunta, por que Deus permitiu que acontecesse e tal? Uma coisa horrível dessa, ter filho com uma escrava, etc. Muitos acham que o fato de Ismael ter nascido e Abraão não ter confiado em Deus foi um motivo para que Ismael fosse rejeitado e para que Abraão fosse afastado dele, como se fosse uma punição, né? Como se Ismael tivesse sido punido por Deus não ter confiado, por Abraão não ter confiado em Deus. Muitas vezes a gente ouve isso, que algumas pessoas falam isso, né? Porém, em momento nenhum Deus exige qualquer coisa a respeito de Ismael, e na verdade ele abençoa Ismael com uma promessa, que vai ser pai de uma grande nação. Ou seja, Ismael não é amaldiçoado por Deus. Muito pelo contrário, ele é abençoado. Porque a bênção de você ser pai de uma grande nação, talvez para nós não tenha muito sentido hoje a gente pensar nisso, mas na época era algo muito grandioso, né? Você dizer, você vai continuar existindo através de uma grande nação. Era realmente uma bênção gigantesca, né? Como hoje você falar... Não sei qual seria o precedente, assim, parecido, mas é uma bênção forte, é uma bênção de continuidade, né? Então você vê que Ismael, Deus não tinha nenhum problema com Ismael. Então, se não foi o problema, esse problema, qual que foi o problema de Abraão e Ismael? Alguém tem noção do que aconteceu? Que houve um problema, houve algo que gerou uma certa maldição que fez com que um pai, depois de 13 anos, tivesse que se separar do seu filho, né? Às vezes a gente acha aqui que é uma coisa normal, mas vocês que são pais, vocês imaginam como é separar de um filho depois de 13 anos, não deve ser uma das coisas mais simples, né? Então para Abraão foi uma grande tristeza ter que deixar o seu filho embora no meio de um deserto, né? Algo gerou essa situação. O que gerou essa situação? Se não foi a desobediência de Abraão a Deus, nem a lei, o que gerou? Alguém tem ideia? Alguém chutaria? O problema de Abraão, ali no verso 6, a gente vê, foi a omissão. Ele tomou a postura de deixar que Sara tomasse a decisão a respeito da mãe de Ismael. Isso fez com que ele não tivesse mais o controle das coisas. Né? Então, ele se omitiu e deixou que o ambiente familiar fosse desgastado. Porque pense, 13 anos passando com essa rusga entre as duas, né? Como que a coisa ficou desgastada, né? Se ele tivesse tido uma postura ali, não, é meu filho, você que pediu, eu segui o que você tinha me aconselhado, agora você vai respeitar ela, a coisa vai ficar... Sabe, tentar apaziguar a coisa. Ele simplesmente falou, faz o que você quiser com ela, problema
teu e dela, ou seja, lavou as mãos, né? Então, nesse ambiente, foi se desgastando, ficou insustentável até que com 13 anos de idade, ele teve que se separar do filho. Por quê? Depois a gente vai ver o motivo, né? Eu já estou adiantando, estou dando spoiler dos próximos capítulos. Porém, esse capítulo nos mostra uma questão importante para nós. Que a nossa omissão pode nos causar muita dor. Mesmo que Deus tenha promessa em nossa vida, a omissão inevitavelmente vai nos levar à dor, né? Mesmo que Deus esteja do nosso lado, nos dando promessas, cuidando da gente, nós ainda somos responsáveis pelo aquilo que nós fazemos e pelo aquilo que não fazemos. Isso fica muito claro, né? Porque a situação poderia ter sido contornada e o seu é o primogênito, né? Você vai se separar do seu primeiro filho. Pense, a gente, quando a gente lê a Bíblia, a gente às vezes se desapega de emoções e lê o texto batido e indo, né? Mas Abraão era um ser humano, a gente tem que pensar nisso, um ser humano que tinha sentimento, que tinha emoção, que vê seu filho tendo que ir embora no deserto, pensa isso no coração de um pai, né? Isso é uma maldição para um pai, né? Ver seu filho tendo que ir para o deserto, porque ele estava evitando um conflito, né? Então, esse capítulo fala sobre isso, mostra que Abraão teve uma postura omissa com relação a Ismael, né, e a mãe de Ismael. Mas também mostra um Deus que abençoa um filho de Abraão, o primogênito, mesmo não sendo filho da promessa. Deus abençoa Ismael, para que Ismael depois seja uma grande nação. Deus deixa claro que Ismael seria difícil, um cara com personalidade forte, que compara a um jumento, né? O jumento é aquele que tem dificuldade em lidar com tudo que está ao seu redor, aquele que afasta, né? Aquele que dá coice. Mas, mesmo assim, Deus, mesmo vendo essa personalidade, você está abençoado, né? Esse é o capítulo 16, pessoal. Alguma dúvida aí sobre esse capítulo? Então vamos partir para o 17. Eu acho que a Lidiane vai ler o 17 hoje. Eu não vou botar a Luana hoje para ler porque, tadinha, né? Ela não tinha combinado, senão ia ser ela. Vou ler. Pode ler, Lid. Deus muda o nome de Abrão. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê íntegro. Firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muito em número. Abrão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: Quanto a mim, esta é a minha aliança contigo. Serás pai de muitas nações. Não serás mais chamado Abrão, mas o teu nome será Abraão, pois te coloquei por pai de muitas nações. Eu te farei frutificar imensamente de ti. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Firmarei minha aliança contigo e com tua descendência, como aliança perpétua em suas futuras gerações, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Darei a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, a ti e à tua futura descendência, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. E Deus também disse a Abraão: Quanto a ti, guardarás minha aliança, tu e tua futura descendência pelas suas gerações. Essa é a minha aliança que guardareis entre mim, vós e tua futura descendência. Todo aquele do sexo masculino dentre vós será circuncidado. Fareis a circuncisão na pele do prepúcio. Este será o sinal da aliança entre mim e vós. Com a idade de 8 dias, todo menino dentre vós será circuncidado por todas as vossas gerações, incluindo o servo nascido em casa e o comprado por dinheiro de algum estrangeiro que não for da tua linhagem. De fato, o servo nascido em tua casa e o comprado por dinheiro serão circuncidados, assim a minha aliança estará na vossa carne como aliança perpétua. Mas quem for
incircunciso, quem não tiver sido circuncidado na pele do prepúcio será extirpado do seu povo, pois violou a minha aliança. Deus muda o nome de Sarai. E Deus disse a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, mas o seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também te darei um filho por meio dela. E sim, eu a abençoarei, ela será mãe de nações, e dela procederão reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse no coração: poderá um homem de 100 anos gerar um filho? Dará à luz Sara aos 90 anos? E disse Abraão a Deus: considera diante de ti a vida de Ismael. E Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Firmarei minha aliança com ele, como aliança perpétua para sua futura descendência. Quanto a Ismael, também tenho te ouvido. Eu o abençoarei e o farei frutificar e crescer muito em número. Ele irá gerar 12 chefes e farei dele uma grande nação. Porém, a minha aliança estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz no tempo determinado no ano que vem. Ao terminar de falar com Abraão, Deus subiu, afastando-se de diante dele. A instituição das... Perfeito. Opa! Tem mais um? Eu parei de ouvir, Lidia, deixa eu... Falou mais alguma coisa? Vocês estão me ouvindo? Minha técnica, mas tudo bem. Ah, tem mais? Então pode continuar. Aí me dá o ok quando parar. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os servos nascidos na sua casa e todos os comprados por dinheiro. Todos os da casa de Abraão, que eram do sexo masculino, e circuncidou-lhes a pele do prepúcio, conforme Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando lhe foi circuncidada a pele do prepúcio. E Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando lhe foi circuncidada a pele do prepúcio. No mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael. E todos os homens da sua casa, tanto os servos nascidos em casa como os comprados por dinheiro, junto ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Show. A gente vê o carinho que Abraão tinha pelo Ismael, né? Até pede para Deus, então, que seja Ismael aí, o filho da aliança, né? Deus falou, não, eu vou abençoar Ismael, mas ele não vai ser ele. Então vem ao encontro do que a gente tinha falado antes, né? Sobre essa tristeza que ocorreu depois. A gente chega aqui, nesse capítulo 17, mais um passo, né? Da direção do nascimento de Isaque, o filho da promessa. As promessas de Deus começam a ficar mais claras, detalhadas e as exigências também. Então a gente tem um termo importante aí que é aliança. Quando a gente fala aliança, a gente não entende o que é uma aliança, né? Aliança é um anel que a gente põe no dedo. Eu peguei aqui para ficar grande para vocês poderem ver. Quando a gente vê aqui vamos fingir que isso aqui é uma aliança, né? Ela tem um formato. Se eu traçar uma linha no meio, separando uma parte da outra, vocês vão ver que são duas partes iguais, duas metades, né? Gêmeas. Por isso que ela é chamada aliança, porque ela tem duas partes gêmeas. Então ela se une em duas partes gêmeas. O que isso significa? Então se a gente olhar, a gente vê numa aliança, esse meio que tem um significado, que é promessa. Então, aliança é promessa e obrigação. São duas coisas que não se separam. Quando você faz uma aliança com alguém, quando você casa, você faz uma promessa e você tem uma obrigação. Então, a aliança é isso. Quando Deus faz uma aliança, ele faz uma promessa e ele exige algumas obrigações. Ou seja, a aliança não é só de um lado. Então, a gente vê que existem exigências, né?
Deus exige empenho de Abraão nesse ponto. Você quer ter uma aliança comigo? Tudo bem, a gente vai ter. Eu vou fazer a minha parte, você vai ter que fazer a sua. A gente vê que um relacionamento com Deus é um relacionamento de parceria. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas mesmo assim, ele deseja que nós cooperamos. Ele não precisa da nossa cooperação, mas ele institui nossa cooperação. É necessário para você ter um relacionamento com Deus que você faça a sua parte. Então, apesar da gente ver no capítulo 15, né, um capítulo que a aliança é iniciada, né, as promessas, agora a gente vê um segundo estágio da aliança, né? Então, o capítulo 17, ele é muitas vezes chamado como a renovação da aliança. É o capítulo de renovação da aliança, onde Deus vai firmar. Então, ali do verso 1 ao 8, a gente vê que, novamente, Deus aparece para Abraão, ele se dirige diretamente para Abraão, a gente pode considerar isso uma experiência profética, né? E as promessas divinas são repetidas e confirmadas. A grande diferença com o capítulo 15 é que tem uma obrigação sobre Abraão, já no início, né? Deus fala para ele, ande segundo minha vontade, seja íntegro. Em resumo, me obedeça em tudo, né? Não discuta. Esse capítulo tem uma coisa especial. Primeiro, porque aqui Deus se revela com um novo nome, um nome que até então não era conhecido para Abraão, que é Deus Todo-Poderoso, ou El Shaddai, né? A origem de El Shaddai não é conhecida. A gente não sabe por quê, né? Ainda é um pouco obscuro o nome. Mas a ênfase, como alguns tradutores colocam, é no poder e na grandeza de Deus, né? Então, a gente pode presumir que Deus é identificado com um nome para aliança. Então, eu vou mudar o meu nome. Talvez fosse um costume da época, a gente também não tem essa noção. Mas Deus se identifica com um novo nome e ele muda o nome de Abraão e o nome de Sara. Porém, mesmo alterados esses nomes não perdem o seu significado original, tá? Abraão, na escrita original, significa o pai é exaltado e Sara significa princesa. Mesmo com a troca das letras, o significado permanece o mesmo. Ou seja, a mudança provavelmente tem mais um sentido simbólico. A partir desse momento que nós estamos aliançados, é como você botar o nome de casado, né? Nossa aliança agora representa você ter um novo nome. É isso? Não sei. Estou aqui jogando. Não se tem uma resposta dentro do estudo da teologia sobre esse aspecto, porque se faz muito... Sua chamada termina em 5 minutos. As chamadas em grupos gratuitos têm um limite de 1 hora. Olha que legal. Não tinha isso antes, né, amor? Agora eles estão... Tudo bem, vamos lá. A gente abre de novo. Então, do capítulo 9 ao 14, nós vemos ali o sinal da aliança. A marca da obediência do lado humano deve ser a circuncisão, que também a gente não sabe a origem desse ritual. Está perdido no passado, né? Porém, era um ritual de passagem, geralmente da puberdade ou para o casamento, né? Hoje em dia, os judeus fazem o ritual da circuncisão na passagem que eles consideram da infância para idade adulta, que é com 8 anos de idade. Idade adulta no sentido ritualístico, né? Então, a criança nasce nesse momento para uma aliança para Deus e nasce para a sua comunidade. A circuncisão se tornou muito importante, especialmente depois do exílio babilônico. Uma coisa que a gente vê na Bíblia que ela foi especialmente importante depois, né? E a gente tem que destacar uma coisa importante. Você vê que a aliança não vale só para os descendentes de Abraão. A aliança tem a ver com um pacto de obediência a Deus, e não por um parentesco ou círculo social. Os escravos poderiam ser circuncisos, né?
aqueles que tivessem, que fossem propriedades, ou aqueles que desejassem, né, servir a Deus, poderiam ser circuncisos, mesmo não sendo descendentes diretos de Abraão. Ali do verso 15 ao verso 21, a gente tem o tema ali do filho prometido, né, ele é retomado, e Deus revela que Sara vai ser a mãe, né, olha só, nesse momento Deus revela, é Sara, né, o nome dela, como eu falei, princesa, e ali se revela que no próximo ano o filho viria, né, e que Abraão deveria chamar ele de Isaac, ou seja, tudo programado, como Deus estabeleceu, vai ser Isaac. Isaac, alguém tem ideia do que significa Isaac? Não? Eu acho que é filho da promessa. Tiago, se puder digitar. Desculpa, esqueci que eu estava sem áudio. Eu não quero muito. Se o Tiago puder digitar, eu... Filho da promessa. Não. Mas boa, quase. Peraí, deixa eu ouvir o Tiago falando aqui, porque eu tô curioso aqui, porque às vezes é uma questão que eu não... Só um pouquinho, Tiago. Tá, não, na verdade é um chute. Eu não sei se é isso. Eu digo porque, pelo contexto, né? Pelo Sim. contexto, por ela ter dado esse nome, eu achei que poderia ser filho da promessa. Show. Na verdade, Isaac significa Deus ri. Mas não necessariamente Deus está rindo, mas Deus está sorrindo para. Deus olha a criança e sorri para ela. Deus está sorrindo. Deus olha e vê, esse é o filho amado em quem me comprazo. Ele já está vendo ali o futuro da promessa. Então ele está sorrindo para Isaac. Ele já vê ali o início. Ele já provavelmente já está vendo Cristo ali, né? Então ele já está sorrindo para aquela criança que vai ser o pai da promessa, o pai da futura geração da promessa em que vai nos trazer Cristo, né? Então é a redenção. Deus já está vendo a redenção se iniciar nesse momento. Então Deus sorri, né? Que maravilha Deus poder olhar para a gente e sorrir, né? Que nós possamos ter essa honra. Então Deus ouviu o apelo de Abraão, nesse capítulo a gente vê ali, pelo seu primogênito, né? Então é interessante a gente notar uma coisa ali de Abraão, de novo, Abraão dá risada. Novamente Abraão, o pai da fé, tá nos deixando triste. Essa questão de Isaac, ele seria como se fosse uma sombra já para Cristo, alguma coisa nesse sentido ou não? Sombra em qual sentido você diz? Um pré-anúncio, uma tipificação já da vinda, alguma coisa assim? Ou ainda não? Sim, porque Cristo é filho de Isaac, né? E filho de Abraão. Porque a gente considera filho, eu falei num dos encontros que a gente teve, para o judeu, o filho é a geração inteira dele. Então você vai ser pai de uma grande nação. Pai é aquele primeiro, né? O início ali é o pai. Então Isaac é pai de Cristo, se a gente olhar nesse ponto de vista, né? Porque é da geração de Isaac que vai vir toda a geração ali de Davi e depois toda, né? Então, ali em Abraão se inicia, Isaac é o pai dessa nação que depois vem ser Israel, né? Então, como pai de Israel, ele é o pai de Cristo também. Tá. Então, quando Deus olha para Isaac e sorri, ele já está vendo esse futuro. Já está vendo um futuro. Isso. Entendi. Esse é o significado. Tá. Os judeus não pode falar para os judeus porque eles não acreditam em Cristo, né? Então, para nós cristãos, esse é o significado. Para os judeus tem muito significado. É o significado que é o povo de Israel, que ele está sorrindo para o povo de Israel. Para nós, eles... Desculpa. Não, é uma outra colocação. Pode completar, então, ali, Vitor. Depois eu só ia fazer um comentário que ele existe antes da Terra, né?
Parece que Cristo já estava destinado a existir antes do planeta, né? Uma coisa. Na verdade, ele não estava destinado, ele sempre existiu. Já existia. Ele não passou a existir. Ele é. Por isso que quando Deus se refere eu sou, é porque eu não existi. Quem existe somos nós. Nós passamos a existir. Deus, ele não passa a existir, ele é. Ele sempre foi. Essa é a diferença. Então, Cristo já era. Né? Encarnado, sim. Aí você está certo. Como encarnação, sim. Mas como Deus, ele já era. Sempre temos que levar isso em conta que Jesus Cristo é Deus, tá, gente? Pode falar, Nê. Voltando ali sobre Ismael ainda, quando fala no versículo 12, né, que ele será como um jumento selvagem, enfim, isso pode ser fruto de um trauma emocional por conta dele ter sido desligado ali. Isso pode já ser uma raiz emocional de tudo isso, ou já era um predestino, digamos assim? Sem dúvida. Deus, quando ele fala, ele já conhece o futuro porque ele está fora do tempo. Mas ele não é por Deus ver as coisas de fora do tempo que não vai ter todo um processo para aquilo se transformar no que Deus já viu. Ou seja, vai ter o trauma, a rejeição do pai. Porque pense, né, você ser largado com a sua mãe num deserto, por mais que haja uma promessa, não é simples assim você aceitar, né? Todo esse processo. Por que meu pai me largou? A gente não sabe como foi a história, mas a gente pode sim chegar a essa conclusão de que ele se sentia rejeitado e provavelmente odiava os irmãos, né? Afinal, eram irmãos que, teoricamente, foram preteridos pelo pai. Ele preferiu ficar com o bebê que nasceu do que comigo, que já era o primeiro, né? Para um jovem, isso deve ser bem revoltante. Não sei se é por aí, mas tem essa possibilidade, sim, com certeza. É isso, então vamos continuar aqui, pessoal. Então, eu tinha falado que Abraão... Isaac, Deus ri, né? Deus sorri. E Ismael, o que significa Ismael? Não falei, né? Deus ouve. Olha só, Deus ri para um e ouve outro. Por que é Deus ouve? Porque Deus ouviu o apelo de Abraão, porque ele diz, eu já estou trabalhando aí na causa, já estou te ouvindo, Abraão, eu já escutei você sobre esse teu pedido pelo teu filho. Então, Deus ouviu o apelo de Abraão pelo seu primogênito. Ismael não vai ser negligenciado por Deus, nem desprezado pelos homens. Nem desprezado pelos homens. Antes, um grande prestígio o aguarda. Mas algumas pregações que colocam como se Ismael fosse, já ouvi, inclusive, como se Ismael fosse um filho, assim, da desobediência de Abraão. Ponto. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia é muito clara, dizendo que Deus abençoou, Deus ouviu a oração do pai, Deus abençoou Ismael. Então, o contexto é esse, né? Então, Deus ouviu esse apelo, mas o filho de Abraão, para quem Deus vai sorrir, é Isaac, porque ele é o filho da promessa, o herdeiro das bênçãos e do relacionamento da aliança eterna com o próprio Deus, né? Aí a gente continua no verso 22 e até o verso 27, que o sinal da aliança é a circuncisão, né? E ele é implantado. Vou passar um pouquinho aqui, ajeitar na cadeira. O destaque é que o sinal não se limita, como eu tinha falado, aos descendentes dessa promessa, né? Essa ênfase não somente reflete um fato histórico, que a gente precisa levar em conta, que os ismaelitas e árabes também praticavam a circuncisão. Ou seja, era um ritual ali daquela região e provavelmente dos filhos de Abraão também. Ali, os ismaelitas descendentes de Ismael, né? Então a gente vê que esse gesto abre a porta da aliança também para aqueles que são gentios, né? E a gente pode ver essa explicação lá em Romanos, capítulo 4, verso 9 a 12, que eu vou pedir para a Luana ler. Romanos 4, 9 a 12. Onde nós vamos ver a explicação. Peraí, deixa eu abrir aqui. Tá bom. Não tinha deixar você de fora, né?
Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Perfeito. Então, Romanos aí, Paulo está explicando que a circuncisão é só um símbolo da aliança. Mas ser circunciso não é uma necessidade para essa aliança. Então, ela é um símbolo. Abraão foi creditado por justiça por conta da fé. Ele acreditou, por isso ele teve a participação na aliança, não porque ele fez. Percebam que a Bíblia vai sempre nos mostrando que não são os rituais, não são as ofertas de sacrifício, não são os altares, mas é a fé. Tudo o resto é simbólico, né? Nós oferecemos nossa oferta de amor a Deus, nós oferecemos a nossa reverência no altar a Deus, mas como o símbolo, que inicialmente, por isso que adorar a Deus é necessário se adorar em espírito e em verdade, não em gestos externos. Primeiro, o externo tem que refletir o interno, não é o contrário, eu vou fazer para poder eu vou me aproximar de Deus porque eu estou fazendo tal ritual. Não. Eu faço tal coisa porque já dentro de mim já tem essa aproximação. Então a gente vê ali em Romanos é isso. A circuncisão mostra isso. A circuncisão, Abraão foi aceito por Deus antes de ele fazer qualquer outra coisa, porque ele teve fé. Depois ele fez as coisas como símbolo dessa fé. Então esse é o ponto. O que eu posso dizer para vocês é que a revelação de Deus ela é progressiva, ela é gradual, e Deus vai aos poucos mostrando os seus planos e configurando sua aliança. Ele age assim. Nada é feito de uma hora para outra. Nada é feito para nós, sem que seja explicado, provado e submetido ao crivo de Deus. Então, o que nós fazemos é necessário passar pelo crivo de Deus. A gente não faz simplesmente e as coisas ficam voando. Deus vai lá e ele olha. Ele está realmente me adorando em espírito e em verdade? Ele está realmente... Percebo que o pai da fé, né, quando a gente fala de Abraão, ele parecia muitas vezes ter pouca fé. Uma fé vacilante, que precisava de provas, e que não acreditava facilmente em milagres. Percebam que Abraão ria quando Deus prometia milagres, né? Quantas vezes nós também temos essa mesma reação, né? Então, Abraão, ele riu quando Deus falou que ele ia ter um filho. Ele achou engraçado, falou, cara... Ou seja, ele descreu, né? Mesmo assim, Deus, conhecendo o coração humano e a fragilidade humana, não deixou de fazer essas coisas. Ou seja, Deus ele não veio para nos punir pelas nossas fraquezas. Ele veio nos ajudar a nos ajustar à sua vontade, né? Então, Abraão decidiu acreditar e perseverar, mesmo com a sua fé vacilante. Ou seja, Abraão continuou no caminho, continuou seguindo, continuou fazendo, mesmo rindo às vezes, mesmo tendo dúvida, tendo medo, né? Então a gente aprende com essa história de que a fé nunca é nossa. Ela é sempre dada por Deus. E mesmo aqueles que são considerados homens de muita fé, na verdade são apenas homens, como nós, falhos, omissos, que duvidam de muitas coisas, né? Então a gente aprende com Abraão isso. Ele é o pai da fé, mas ele continua sendo humano. E a fé é humana, a fé dele é humana, né? Ele tem uma fé de ser humano. Abraão não era algo além de ser humano, ele era um ser humano como nós. A Bíblia nunca esconde isso, e não faz romance sobre isso, não transforma ele num super-herói, né?
Então a gente tem que entender que quem sustenta a nossa fé é Deus. A Bíblia é muito, ela sempre nos leva ao ponto de olharmos a fragilidade. Todos os personagens bíblicos são muito frágeis, se vocês perceberem. São homens muito falhos, tirando Cristo, mas na sua maioria são homens muito complicados, com fé muito pequena, errando muito, porque o centro da Bíblia é Deus, para mostrar que o homem vai ser sempre falho, vai ser sempre indigno e vai ser sempre vacilante. Então, quem está no centro da Bíblia é Cristo. Então a gente aprende que é sempre Deus que nos dá a fé, né? Deus sustenta a nossa fé quando a gente está dentro da tenda, quando a gente achou que o tempo já passou, que a gente não vai dar mais conta, né? O pai da fé é Deus. Então quando a gente fala o pai da nossa fé, é Deus. Nós somos aqui apenas aqueles que ele decide depositar essa fé. A esperança, a promessa. Sem Deus a gente não pode ter fé. Sem Deus não tem fé. Você vai ter fé sem Deus como? Né? Então, eu acho que o recado desse estudo hoje, e aquilo que eu quero que vocês reflitam é isso. Nunca é sobre nós. Sobre a nossa vida, sobre as nossas crenças, sobre o nosso destino, mas é sobre os planos de Deus para nós. Então, para você ser um servo de Deus, não é você falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, mas é o que Deus quer que eu faça. Tem muita gente achando que serve a Deus porque está fazendo muita coisa, e um dia pode vir a perceber que não serviu em nada a Deus, mas serviu apenas a sua própria vontade de fazer muita coisa. Talvez, em alguns momentos, Deus não queira que você faça muita coisa, mas queira que você faça o essencial. E às vezes o essencial é esperar. Às vezes o essencial é saber que tudo tem um tempo, que tudo tem um processo. Nós vemos poucas intervenções de Deus na vida de Abraão, muito pontuais, demorou muito tempo. 10 anos aqui, 30 anos ali. Ou seja, ele não estava o tempo todo numa vibe ali de um coleguismo ali com Deus o tempo todo. Não, Abraão teve momentos que provavelmente ele falou, acho que Deus me abandonou, porque quando ele chega à decisão de que Eliezer vai ser o seu herdeiro, provavelmente ele ficou muito tempo em silêncio, Deus ficou muito tempo sem falar com ele, para ele chegar nessa conclusão. Depois ele chega à conclusão, junto com Sarai, que ele vai ter um filho com Agar. Ou seja, cadê Deus nesse processo todo? Ele foi tomando decisão. Porque provavelmente Abraão às vezes falava, acho que Deus, Sara, acho que ele esqueceu da gente. Não apareceu mais, não mandou mais mensagem. Ou seja, o silêncio é o comum na nossa vida. A gente não tem que ficar o tempo todo querendo que Deus fale conosco. Mas a gente tem que estar o tempo todo querendo entender o que Deus quer de nós. E é muito fácil a gente entender o que Deus quer de nós, porque está na Bíblia, gente. Deus não precisa vir reescrever a Bíblia para nós, é só a gente ler, está tudo ali, está tudo aqui na Bíblia. Então a gente quer muita revelação, a gente quer muito mover, a gente quer ver muitas coisas grandiosas, mas na verdade o simples sempre funcionou, palavra. Abraão não tinha a Bíblia, ele não tinha essa palavra revelada que a gente tem hoje. Então ele ficou em silêncio muito tempo. Nós não precisamos ficar, porque Deus fala com nós todos os dias, através da palavra. A gente não precisa de revelações extra, nem de profecias, nem de nada, tá tudo na palavra, gente. Tudo que Deus já revelou e Ele quer que a gente saiba, tá na palavra. Ah, mas Deus não pode falar comigo? Deus não pode me dar um sonho? Não pode. Deus pode tudo, Ele é Deus. Mas, entre, às vezes, o que está na nossa cabeça, que a gente não tem muita certeza, e o que está aqui, sempre vamos ficar com a Bíblia. Se algo que eu disser, ou algo que vocês pensarem, ou algo que qualquer pessoa disser, não tiver aqui, fique sempre com o que está aqui, descarte o que foi falado. Esse é o fundamento. Se um dia vocês lerem na Bíblia e eu disse algo, ou qualquer pastor ou qualquer pessoa disse algo que não está aqui, descartem o que o pastor falou. Mas como que a gente vai saber o que está aqui? Estudando, isso que a gente está fazendo. Então, o que nós estamos fazendo é um encontro com Deus. O que a gente fez hoje aqui foi se encontrar com Deus, com a sua palavra, porque foi o que Ele revelou para nós. Então, esse acho que é o fechamento do nosso estudo, né? Então, não se angustiem por ter pouca fé, por duvidar, por ficarem, às vezes,
será que eu vou para ali, será que eu vou para lá, porque às vezes não vai vir resposta nenhuma.